13 de agosto, um dia muito bonito para os devotos de Santa Dulce, onde celebramos a sua festa litúrgica, porque neste dia, 13 de agosto, ela então professa os seus votos religiosos e passa a ser oficialmente conhecida por Irmã Dulce, nascida Maria Rita. Ela então vai ter toda a sua vida marcada. E a sua vida é marcada desde muito pequenina, né? Ela perde a mãe muito cedo, sua mãe, Dona Dulce, morre no parto de uma de suas irmãs. E ela então passa a ser educada pelas tias. E as tias apresentam a ela uma dimensão da fé que passa pela prática da caridade. Sim, há muitas maneiras de nós sentirmos a fé. E uma delas é através da caridade. Não da filantropia, não confundamos as coisas. Filantropia é pura e simplesmente ir e socorrer uma necessidade. Tá bom. Isso tem muita gente que faz. Mas Santa Dulce, ainda muito pequenina, aprende das tias a caridade. Qual a diferença, padre? A diferença é que na caridade nós somos convidados a dar do próprio coração. E é isto que ela aprende. E aqui nós temos a diferença entre Santa Dulce e qualquer outra pessoa aí que faça algum tipo de obra, né, filantrópica. Por quê? Porque ela aprendeu desde cedo a enxergar no mais necessitado o Cristo. Essa é a grande diferença. E é por isso que já aos 13 anos, imagina, 13 anos, ainda muito menina, ela se sentiu impelida a fazer algo pelos mais pobres. E a sua casa já era conhecida como a Portaria de São Francisco. Imaginem, ainda muito menina. O que ela fazia? Ela fazia o que estava ao alcance. Um prato de comida, né? Lavar a cabeça de algum doente, né? Imaginem para uma Salvador da época que ela era ainda menina, né? Onde a pobreza era extrema, extrema. Onde as condições de saneamento eram baixíssimas, onde a taxa de mortalidade era superior ao da natalidade, e se morria de tudo, né? Se morria de coisas muito banais, que hoje nós acharíamos até estranho que alguém morresse de coisas como se morria naquela época. E ela então fazia o que estava ao seu alcance, de uma menina de 13 anos. Depois, como meninas da sua época, ela vai estudar para ser professora. Mas não vai ser uma boa professora. Não vai ser não porque ela não tinha condições de o ser. Não vai ser porque ela não queria estar na sala de aula. Ela sentia que precisava estar junto dos mais pobres. Depois de professar os seus votos religiosos no Sergipe, ela volta a Salvador. E a congregação então tenta, né, ali experimentá-la um pouquinho como professora, não dá certo. Ela pede então à sua superiora licença para poder fazer, né, as visitas aos mais pobres. E onde que ela vai começar esse trabalho? Num lugar de extrema pobreza, o chamado bairro dos Alagados. Hoje, muito melhor de condições, né? Mas na época um lugar com casinhas de palafita, casas que eram suspensas, né, por madeira, porque embaixo corria o esgoto a céu aberto. Era naquela condição que Santa Dulce começou, fazendo o quê? O que era possível, dando atenção. Dando atenção. Minha gente, não há obra de caridade material que ultrapasse a atenção dada às pessoas, não é? E sabe por quê? Porque nós também queremos atenção. Nós também queremos ser olhados no olho. Nós queremos ser tratados com dignidade. E era isso que ela fazia. Tanto que já na década de 40, ela era conhecida, não
pela mídia, não pelas pessoas importantes, mas entre a população mais pobre, como anjo azul. O escapulário, né, da sua roupa azul, o pessoal então chamavam ela de anjo azul. Olha que bonita, né? Alguém que já em vida recebe título bonito como este, de anjo azul. E ela então começa as suas obras a pedido de um menino, de uma criança, tudo a ver com o evangelho de hoje. Uma criança então, um menino desses que se viravam um pouquinho entregando o jornal para ganhar algum trocado, estava meio doente e pediu a ela: irmã, não me deixe morrer. Olha que pedido forte, né? Vindo de uma criança. E ela então começa a sua vida ousada. Era baixinha, mas era ousada a nossa santa, né? Na sua ousadia, o que ela faz? Ela entra numa casa que estava vazia, coloca lá esse menino e cuida dele, né? É claro que daquele menino foi se somando mais gente, mais gente. Quando ela viu, já eram 70. Imagine onde colocar 70 doentes, né? É muita gente. Ela então começa a invadir as casas que estavam vazias. Claro que os donos não gostaram, né? Os donos não gostaram. Ela então vai para os lugares públicos. E é claro que a prefeitura não gostou. O prefeito pediu que ela saísse. Aí então ela tem uma ótima ideia, que só um santo pode ter. Não passa pela nossa cabeça essas coisas, né? Mas os santos, eles têm esta, né? Esta sensibilidade. Ela então pede à madre que ceda o galinheiro do convento. O galinheiro. Imagina, que lugar para começar um hospital, não? Então ela começa ali no galinheiro a sua obra com os seus primeiros 70 doentes. E é claro que aqueles foram se multiplicando, né? Porque a necessidade é sempre grande, sempre grande. E daí então foi sentindo a necessidade de mais e mais, né, abrangência das suas obras. E ela começa o Hospital Santo Antônio, de quem era grande devota, grande devota. Do hospital tem a necessidade de um asilo, porque internavam-se os idosos, né? Eles tinham alta e ninguém vinha buscar. O que ela ia fazer? Ia jogar na rua? Não, então ela começa o asilo. Depois, na sua porta, era deixado as pessoas com, né, necessidades especiais. Ela também não ia jogar fora. Ela então funda a casa de acolhida das pessoas, né, com necessidades especiais. E vai aparecendo na vida de Santa Dulce algumas situações que ela precisa ir respondendo. De novo, a sensibilidade com as crianças, né? Ela então começa um orfanato, porque tinha muitos meninos de rua, muitos na sua Salvador. A obra de Jorge Amado nos recorda os capitães de areia, né? Então Santa Dulce começa então a obra do seu orfanato, que até hoje existe, tudo que ela começou ainda existe, né? E minha gente, e ela não tinha medo, ela não tinha medo. E por que ela não tinha medo de ser ousada? Porque ela tinha consciência de que a obra era de Deus. E ela não fazia caridade para se aparecer, para estar estampada no jornal. Ela fazia caridade porque enxergava no pobre o Cristo sofredor. É por isso que quando se dizia a ela: irmã Dulce, as suas obras, ela dizia: minha não, de Deus. Irmã Dulce, os seus pobres, meus não, são de Deus. É bonito de ver nas obras de Santa Dulce, né? Ela não escreveu muita coisa ao longo da vida, mas escreveu alguma coisa que tem guardado ainda hoje, né? Ela recebia, claro, várias doações, muitas doações, né? Para manter as suas obras, que eram muitíssimas. Mas ela, para ela mesma, nada. Tem alguns pedidos dela para a Madre Superiora, né? Pedindo à Madre que lhe desse um par de meias, um hábito novo, um sapato novo. Imaginem, né?
Mas por quê? Porque ela tinha essa consciência de que o que a ela era ofertado não era para ela, era para os pobres. Então ela colocava tudo a serviço dos pobres. Para si mesmo, nada. Então até as meias, as coisas para o seu uso pessoal, ela fazia o pedido à madre, né? Olha só que coisa interessante.